Tendo feito o processamento de salários relativo ao mês de janeiro, e tendo emitido todos os documentos, criação de ficheiros para envio das obrigações declarativas às respectivas entidades oficiais, Autoridade Tributária, Segurança Social, fundos de compensação, no próximo mês voltaremos a fazer uma nova rotina de processamento e assim sucessivamente. Ou seja, aquele processamento de janeiro e aquelas alterações que nós colocamos em janeiro, elas vigoram apenas para o mês de janeiro. Chegando agora a fevereiro, tudo volta à mesma base, à base das fichas dos trabalhadores e aos respectivos valores. Ou seja, se nós consultarmos as fichas dos trabalhadores em funcionários, por exemplo, a ficha do trabalhador número 1, na área de valores, nós temos sempre a base, o ponto de partida para cada processamento. E o processamento será sempre feito na base destes valores. Também sabemos que mensalmente podem ocorrer alterações. Conforme consta aqui do nosso manual, a parte aqui 24, todos os meses é realizada a rotina de processamento, a qual consiste em introduzir no sistema informático as alterações que ocorreram aos trabalhadores no mês a processar. Essas alterações apenas vigoram para o mês a processar, sendo que no mês seguinte haverá que introduzir as respectivas alterações, as novas alterações, não é? São exemplos de alterações do mês: o trabalho suplementar, as ajudas de custo, os quilómetros por utilização da viatura própria ao serviço de entidade patronal, eventuais comissões, prémios, faltas do trabalhador. Havendo cessação de contratos de trabalho, o cálculo da compensação pela cessação do contrato de trabalho, os respectivos créditos emergentes da cessação do contrato de trabalho. Obviamente que a compensação só será calculada se o trabalhador tiver direito a ela. Os créditos emergentes da cessação de contrato de trabalho, nomeadamente os proporcionais no ano da cessação de férias, o subsídio de férias, o subsídio de Natal, isto é comum, independentemente da razão pela qual o contrato cessou, o trabalhador terá direito aos créditos emergentes da cessação de contrato de trabalho, aos vencidos e aos vincendos. Se um trabalhador não tiver alterações, o sistema utilizará apenas os elementos do separador valores da ficha de funcionário. Ora, se eu estiver a fazer o processamento de um determinado mês e verificar que naquele mês nenhum dos trabalhadores teve qualquer alteração, ou seja, mantém-se tudo na base do vencimento, do subsídio de alimentação, daquela base que nós temos nas fichas dos trabalhadores, então tudo o que há a fazer é meramente fazer um processamento sem introdução de quaisquer alterações. Vamos considerar, por exemplo, que no mês de fevereiro não existiram quaisquer alterações. Nós vamos trabalhar agora o mês de fevereiro não considerando nenhuma alteração e depois o mês de março considerando novamente algumas alterações. Ou seja, se um trabalhador não tiver alterações, o sistema utilizará apenas os elementos do separador valores da ficha do funcionário. Então vamos considerar o processamento do mês de fevereiro sem quaisquer alterações. Dessa forma seria muito simples, não era necessário introduzir alterações por funcionário, faríamos imediatamente a preparação dos recibos, apontando para o mês de fevereiro, preparar recibos, confirmar. Foram preparados 3 recibos, são os 3 trabalhadores que nós temos. Todos os recibos foram preparados na base das fichas dos funcionários na área de valores, pré-definidas. E, portanto, se quisermos já emitir os recibos, dizemos sim. Se não quisermos emitir agora, dizemos não. Podemos sair e, posteriormente, podemos passar à emissão dos respectivos recibos. Obviamente que os recibos que iremos emitir vão ser os recibos do mês de fevereiro, porque o sistema automaticamente já está posicionado agora no próximo mês e nós queremos emitir os recibos do mês de fevereiro.
respectiva data de emissão, 28 do mês de fevereiro. Imprimir e, portanto, teríamos aqui os recibos do mês de fevereiro dos trabalhadores da empresa. E podem reparar que está tudo na base pré-definida a quando da criação das fichas dos trabalhadores. Ou seja, a Maria Simão, aqui do lado esquerdo, a sua componente de abonos, exatamente como foram anteriormente definidos, a sua componente de descontos. Depois, o Paulo, a sua componente de abonos, a sua componente de descontos e os respectivos valores líquidos. E o trabalhador número 1, o trabalhador número 2 e o trabalhador número 3, a Isabel, a sua componente de abonos, que consta da ficha, e a componente de descontos de Segurança Social e de IRS. Portanto, esta componente é uma componente de processamento de salários sem quaisquer alterações. Agora vamos fazer um processamento de salários para o mês de março, em que vamos ter de introduzir alterações novamente. Ou seja, vamos a esta área de vencimentos, a alterações por funcionário. Vamos fazer o processamento agora do mês de março, mas o mês de março vamos voltar a contemplar alterações. O sistema já se posicionou no mês de março e as alterações vão ser introduzidas agora à trabalhadora número 1. Vamos considerar que a trabalhadora número 1, relativamente ao mês de março, teve as seguintes alterações. Voltou a quilómetros nacionais, ou seja, ela utiliza novamente a sua viatura própria ao serviço da empresa e, a partir do mapa de quilómetros, porque já sabemos que quando as empresas pagam quilómetros é necessário o preenchimento de um mapa por deslocação em viatura própria, onde nós identificamos o mês, que seria março do ano 2023, identificamos os vários dias do mês e os locais de origem e de destino, ou seja, as viagens, as deslocações do trabalhador com a sua própria viatura ao serviço da empresa, a respectiva justificação, o número de quilómetros e o total de quilómetros e o valor que é pago ao trabalhador. E também sabemos que os valores estão sujeitos a limites e que os limites, nomeadamente relativamente à utilização de viatura própria ao serviço da entidade patronal, são limites para efeitos fiscais. Até 36 cêntimos está isento ou é não sujeito ao IRS e à Segurança Social. Acima deste limite será sujeito. E mais uma vez, tal como tinha acontecido no mês de janeiro, desta vez foram percorridos 2.500 km ao valor unitário de 39 cêntimos. Portanto, é um valor que vai totalizar 975 euros, mas é um valor que vai ter uma parte sujeita. Acima de 36 cêntimos é sujeito ao IRS e à Segurança Social. Vamos também considerar que a Maria teve uma falta e vamos referenciar o código de falta não remunerada, que é o código 401. As faltas são contabilizadas em número de horas e, portanto, vamos considerar que a Maria faltou um dia, 8 horas, o que corresponde a uma perda de remuneração de 55,38 €. O sistema informático calculou
o salário hora vezes 8 horas e vai provocar uma diminuição do rendimento mensal nesta verba que já virá no recibo de vencimento. Eu vou só alterar aqui a data de registro relativamente ao mês de março, portanto, vamos considerar que a data de registro é de 31 de março e também de 31 de março relativamente aqui à contabilização das faltas, portanto vai ser esta a data que vai ser referenciada para efeitos de processamento de salários, o último dia do mês de março. Estas foram as alterações à Maria. Entretanto, pelo facto de ela ter faltado, vamos ter de fazer uma alteração ao subsídio de alimentação, que vai contemplar apenas os 21 dias, porque estava a ser considerado os 22 dias de trabalho efetivo e uma vez que faltou um dia completo, terá apenas 21 dias para efeitos de subsídio de alimentação e não os 22 do mês todo. Portanto, fizemos aqui a subtração de um dia de subsídio de alimentação em função de um dia completo de falta. Portanto, já é uma situação que não terá mais de ser corrigida porque já está a ser contemplada. Agora, relativamente ao Paulo, nós deparamos-nos com a seguinte situação. Consultando a ficha do Paulo é o trabalhador número 2, na área dos valores, nós verificamos que o vencimento do Paulo é de 1.300 euros. Este é um vencimento que, para efeitos de ajudas de custo, o posiciona na parte de ajudas de custo pagas aos trabalhadores por deslocações em Portugal, com remuneração compreendida entre 955,37, ou seja, nível 9, e 1.424,38, ou seja, nível 18. O Paulo tem uma remuneração mensal de 1.300 euros, que é uma remuneração mensal compreendida entre estas verbas. O que isto vai fazer é que a minha base de dados, conforme se recordam, não consta este conjunto de ajudas de custo. Nós, na nossa base de dados, tínhamos configurado ajudas de custo para trabalhadores com remuneração acima do nível 18, ou seja, 1.424,38, nível 18, a tal comparação com a função pública, e ajudas de custo para trabalhadores que se desloquem no estrangeiro com um nível de remuneração também acima do nível 18, mas para deslocações no estrangeiro. Estes valores, estes limites estão contemplados no sistema informático, mas os restantes não. Eu tinha dito que, à medida que nós vamos trabalhando o sistema informático, podem ocorrer situações em que haja necessidade de reformulá-lo, porque podem surgir novos rendimentos, novos abonos que nós tenhamos de processar, e é isso que vai ocorrer agora este mês de março. Ou seja, o trabalhador vai ter deslocação ao serviço da entidade patronal, vai receber um dia, por exemplo, de ajuda de custo, ou 2 dias, já vamos ver, mas como a remuneração dele está compreendida dentro deste intervalo, o nosso sistema informático não tem contemplado esta possibilidade. E, portanto, vamos ter de ir à base, criar esta situação aqui do limite de 43,39 para deslocações no país e de 85,50 para deslocações no estrangeiro, para que o nosso sistema possa agora integrar esta possibilidade. Então, vamos a códigos de remuneração. Verificamos que a partir do código 36 e até ao código 100, temos aqui um amplo intervalo de códigos que podem ser criados. Vamos criar um novo. Aliás, conforme eu vos tinha dito, é mais simples fazer o seguinte.
A partir de um código que já existe, nomeadamente o código 36, vamos criar o 37, assim ele vai recuperar as informações do 36 e já não temos tanto trabalho a ter de preencher todo aqui o formulário de criação do abono. Portanto, temos um novo abono, que será o abono cuja tipificação é de ajudas de custo por deslocações, portanto a tipificação está correta. Depois temos a descrição da remuneração, ajudas de custo. Vamos criar um código para ajudas de custo por deslocações no país, mas agora para nível 9 até nível 18, ou seja, para compreender aquela amplitude remuneratória. Passamos às incidências. E aqui a incidência é, para efeitos de IRS, 43,39€. Portanto, até 43,39€ por dia de ajudas de custo completas não haverá descontos de IRS e de Segurança Social. Se ultrapassar este limite, haverá, e o sistema já conhece o limite, tanto para efeitos de Segurança Social como para efeitos de IRS, ou seja, 43,39€, limite fiscal, até ao qual não haverá retenção em sede IRS e não constituirá base de incidência para efeitos de Segurança Social. Se vier a ultrapassar este limite, o excesso fará os respectivos descontos. Para efeitos de mapas, ajudas de custo, a partir do momento em que estão sujeitas para efeitos da Declaração Mensal de Remunerações AT, a declaração que nós já conhecemos, a DMR, e que eu volto aqui a mostrar a declaração, uma vez que esta declaração ela contempla no seu quadro 04, na sua coluna 04, os tipos de rendimentos, e nesses tipos de rendimentos teremos de ter um código para cada tipo de rendimento. E quando se trata de ajudas de custo, na sua parcela não sujeita, para efeitos de DMR, o código é o código A22. E de facto verificamos, isto são as instruções, obviamente, da DMR, que nós já conhecemos, e estes códigos que terão de ser aplicados na criação dos abonos, e o sistema já assumiu que na Declaração Mensal de Remunerações para a AT, o código A22 é o código para as ajudas de custo na sua parte não sujeita. Portanto, isto está efetivamente correto. Quando o sistema fizer a criação do relatório único para efeitos de quadro de pessoal, o seu anexo A, as ajudas de custo serão consideradas no âmbito das prestações irregulares, o que também está correto e, portanto, esta configuração para que o sistema possa emitir corretamente este conjunto de obrigações está correta, portanto, vamos simplesmente confirmar. Portanto, se formos aqui à nossa base de abonos, temos o abono 37, agora ajudas de custo no país para os trabalhadores cujo nível remuneratório esteja compreendido entre o nível 9 e o nível 18, comparativamente para efeitos de função pública, obviamente, porque aqui estamos numa empresa de âmbito privado. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas criando a partir do código 37 o código 38, mas que será para ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro. E ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro para efeitos tributários, o limite de não sujeição é 85,50€ relativamente a estes trabalhadores que tenham uma remuneração mensal compreendida entre este nível 9 e o nível 18. E claro, estamos aqui a falar de ajudas de custo completas e, portanto, depois teremos de ver, eventualmente, se não forem completas, as respectivas reduções. Portanto, aqui está no pressuposto da ajuda de custo a 100%, ajuda de custo
completa. Em termos de mapas, tudo correto. Portanto, código A, na sua parte sujeita, código A22, na sua parte não sujeita, para efeitos da DMR, e para efeitos do relatório único, temos a questão das prestações irregulares. Portanto, aqui para efeitos da declaração mensal de remunerações para a segurança social, as ajudas de custo serão declaradas na sua parte sujeita com o código A. E para efeitos da DMR, para a autoridade tributária, as ajudas de custo serão declaradas com o código A22. Pronto. Está correto, confirmamos e, portanto, este novo código vai aparecer aqui seguidamente, não é? Agora com o 38. E agora sim, portanto, temos as condições para podermos inserir as alterações no próximo funcionário. Vamos então às alterações por funcionário. O funcionário é o número 2, o Paulo, que vai ter então ajudas de custo por deslocações no país e devido, mais uma vez, à sua remuneração, uma vez que ele tinha uma remuneração entre 955,37 e 1424,38, e porque ele se vai deslocar no país, o seu limite diário de ajudas de custo completas é de 43,39. Não esquecer a questão das ajudas de custo completas e depois aqui no respectivo manual a identificação dos respectivos horários de deslocação, de saída e da entrada para que as ajudas de custo possam ser completas ou então parciais, caso os horários estejam compreendidos aqui naquilo que está identificado na página 7 do respectivo manual. Portanto, vou então considerar este novo código que criei agora, o código 37. Imaginemos que o trabalhador fez 2 dias por deslocações no país. A empresa pagou-lhe 60 euros por dia, portanto pagou-lhe acima dos 43,39 euros. Portanto vai haver uma parte não sujeita, 2 vezes 43,39 e uma parte sujeita, 43,39, portanto está abaixo de 60, portanto 60 menos 43,39 vezes 2 dias será a parte sujeita e, portanto, referenciar isto ao dia 31 de março, a data de registro para efeitos de processamento de salários. Obviamente que quando os trabalhadores têm ajudas de custo e, particularmente, o facto de elas serem completas, em dias em que existem ajudas de custo, não vai haver subsídio de alimentação. E, portanto, vamos considerar apenas 20 dias para efeitos de subsídio de alimentação, porque a base aqui estava em 22 dias, mas com 2 dias de ajudas de custo, apenas serão processados 20 dias de subsídio de alimentação, para que no dia ou nos dias em que o trabalhador recebe ajudas de custo, não vai receber simultaneamente o subsídio de alimentação. A ajuda de custo já contempla, e quando é particularmente completa, como estas, já contempla a alimentação do trabalhador. Não esquecer que, havendo ajudas de custo, a empresa terá de justificar em relação àquele trabalhador através do mapa de ajudas de custo e com as respectivas despesas devidamente documentadas e justificadas. Por cada dia e nos dias em que o trabalhador efetivamente teve as ajudas de custo, há que justificá-las no respectivo dia, qual o serviço efetuado com direito a ajudas de custo, a localidade onde foi prestado, a hora de saída, a hora de chegada, a percentagem da ajuda de custo, portanto 100% completa, e depois o respectivo valor. E isto, relativamente aos dias em que foram pagas as ajudas de custo, há que fazer a sua justificação e acrescentar aqui a parte documental
de justificação da despesa. Depois a identificação do empregador, do trabalhador e a respectiva data. Depois temos aqui também a questão das ajudas de custo e das percentagens relativamente às ajudas de custo parciais. Ora, considerando então que foram ajudas de custo completas, elas foram assim introduzidas e, obviamente, a questão do subsídio de alimentação, também já previsto a sua dedução de 2 dias, considerando apenas 20. Em relação ao funcionário número 3, que é a Isabel, vamos considerar que a Isabel ela tem direito a uma comissão que foi processada este mês pelo valor de 350 euros, valor aqui de 350 euros. As comissões são integralmente sujeitas tanto ao IRS como à Segurança Social. Consideraremos também que no presente mês de março a Isabel realizou trabalho suplementar e num determinado dia de março, e que vamos ter em consideração que foi, por exemplo, no dia 7 de março, a Isabel fez 2 horas suplementares. Ou seja, vamos introduzir o código 201, hora suplementar ou hora extra a 25%. A Isabel trabalha de segunda a sexta, 8 horas por dia, 40 horas por semana, e num determinado dia, no tal dia 7 de março, ela trabalhou mais 1 hora além do seu horário normal de trabalho. Aliás, mais 2 horas além do seu horário normal de trabalho. E nós vamos ter de identificar a primeira hora, que vai ser paga com um acréscimo de 25%. O sistema informático calculou já o salário por hora e multiplicou por 1,25, considerando um acréscimo de 25%. Na primeira hora, os trabalhadores têm direito a um acréscimo de 25% na primeira hora suplementar. Isto foi no dia 7, portanto aqui temos de mencionar o dia em que realizou este trabalho suplementar e mencionar o horário. Foi, por exemplo, das 18 horas até às 19. E, portanto, estamos com referência a um processamento que será feito na base do dia 31 de março. Ainda neste mesmo dia, peço desculpa que eu enganei-me ali, no ano, portanto, 2023. Ainda dentro deste mesmo dia, fez uma segunda hora. E a hora subsequente à primeira terá de ser considerada aqui com o código 202, 1 hora, porque a majoração ou o acréscimo passará para 37,5. Ou seja, o salário hora do trabalhador é multiplicado por 1,375. Esta foi das 19 até às 20. Com a referência que será feito o processamento no dia 31 de março e aqui a hora foi no dia 7. No dia 7 foi quando a trabalhadora fez as 2 horas seguidas suplementares. A primeira com acréscimo de 25%, conforme estabelece o Código do Trabalho, e a segunda com acréscimo de 37,5%. E, portanto, nós estamos aqui a considerar que o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho desta entidade, que regula o setor de atividade através do CAE desta entidade, a classificação de atividade económica desta entidade, o respectivo instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, prevê exatamente os mesmos acréscimos de trabalho suplementar que o Código do Trabalho também prevê.
e, consequentemente, estamos a utilizar aqui exatamente as mesmas percentagens do Código de Trabalho. Então, estas foram as alterações do mês de março. Poderá haver a necessidade de corrigir as alterações e podemos sempre fazê-lo. Bastará entrar, por exemplo, num trabalhador que detectamos que havia um erro. Por exemplo, a Maria, em vez de 2.500 km, tinha feito 2.550 km, que era o que constava do boletim itinerário dela. E quando eu estive aqui a analisar o boletim itinerário, ou o mapa por deslocação em viatura própria, eu enganei-me. Em vez de 2.500 km, nós teríamos 2.550. Deteto agora o erro, foi antes do processamento, corrijo rapidamente na parte da introdução. Não esquecer aqui no mapa por deslocação em viatura própria, de identificar o trabalhador e a viatura através da matrícula da viatura. Portanto, estes mapas fazem parte do curso, também os têm em Excel, para que os possam utilizar de forma profissional e, assim, ter em consideração todos estes procedimentos que terão de ser considerados, até que só com a existência destes mapas, quer de ajudas de custo, quer boletins itinerários, e com todo o procedimento administrativo que está explicado aqui no curso, é que, a posteriori, no processamento de salários, na perspectiva contabilística, estes gastos vão ser fiscalmente aceitos. Porque uma empresa que não justifica as ajudas de custo com os mapas, ou os quilómetros com os respectivos mapas que eu estou aqui a referenciar, simplesmente trata-se de um encargo não dedutível, ou seja, não vai ser aceito fiscalmente, e vai ter de corrigir quando do cálculo da sua matéria coletável, será um ajustamento fiscal a crescer, não será fiscalmente aceito. Daí a importância da existência destes mapas e de terem de ser bem preenchidos, corretamente preenchidos. Portanto, temos então aqui tudo isto feito, agora o próximo procedimento é efetivar através da preparação de recibos. Ou seja, as alterações por funcionário todas feitas relativamente ao mês de março, e agora a preparação dos recibos do mês de março, preparar recibos, confirmar, e os recibos estão efetivamente preparados. Se os quisermos já visualizar, podemos dizer que sim, e imediatamente para o mês de março, vamos aqui colocar que a data de emissão será a 31, imprimir, e os recibos vão aparecer então. Para fazermos a análise dos recibos, portanto, temos a trabalhadora número 1, a Maria João, do lado esquerdo a parte de remuneração, os abonos, o vencimento, o subsídio de alimentação, apenas 21 dias, porque ela teve uma falta, e os quilómetros. Isto porque estamos aqui a considerar na base de 22 dias. E, portanto, havendo uma falta, só tem 21 para subsídio de alimentação. Do lado direito, a Segurança Social, desconto 11% por parte do trabalhador, o IRS, portanto, a taxa que o sistema considera e o valor da retenção em sede IRS, e a falta que virá como uma dedução. Portanto, vem aqui do lado direito são as deduções ou os descontos, do lado esquerdo são os abonos, e depois temos o líquido a receber. A diferença entre os abonos e os descontos será o valor líquido a receber do trabalhador. Em relação ao trabalhador número 2, o Paulo, então ele tem o seu vencimento, tem o seu subsídio de alimentação reduzido a 20 dias, porque teve 2 dias de ajudas de custo. E, portanto, tivemos de ter esta consideração de que nos dias de ajudas de custo e completas, o trabalhador não tem a acumulação, não pode ter a acumulação de mais o subsídio de alimentação.
E, portanto, temos aqui o nosso novo código 37, ajudas de custo no país, que nós criamos, porque ele tem um vencimento de 1.300 euros. E, portanto, tivemos de criar um novo código que contemplasse este limite. E, portanto, estão ali os valores. O sistema já considerou a parte não sujeita e a parte sujeita, integrou a parte sujeita para efeitos de IRS e de Segurança Social, fez os respectivos cálculos e, portanto, do lado esquerdo os abonos, do lado direito os descontos e depois o líquido a receber pelo Paulo. Ainda temos a trabalhadora número 3, não é? Portanto, a Isabel. Vencimento, subsídio de alimentação, comissões, as horas extra a 25%, portanto, uma primeira hora extra num dia da semana equivale a um acréscimo obrigatório de 25%, a hora subsequente, 37,5%, já sabemos que se fosse num dia de descanso complementar, obrigatoriamente um acréscimo de 50%, e se fosse também o descanso obrigatório, um acréscimo de 50%, com direito a descanso num dia útil, e portanto este seria a parte remuneratória do trabalhador e a parte de descontos, o valor líquido ao trabalhador. Uma vez executado todo este processo, seguem-se os documentos oficiais para as entidades. No próximo vídeo vamos proceder à criação da DMR, da Declaração para Efeitos de Segurança Social, retenções na fonte e vamos também ver já os mapas anuais que a empresa vai ter de produzir, porque a rotina de processamento vai sendo feita mês após mês e depois, quando chegamos a dezembro, no próximo ano, haverá um conjunto de obrigações, mas de caráter anual, nomeadamente o modelo 10, que vai ser entregue no mês de fevereiro, depois o relatório único, etc. Veremos isso no próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até breve.